Boa noite a todos, nossos cumprimentos aos nobres vereadores, às vereadoras, saudamos também aos nossos visitantes, servidores dessa casa e todos que nos assistem pelas redes sociais da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. De acordo com o sistema legislativo, declara a presença dos vereadores Irineu, Omar, Wagner e Walter, com a participação remota das vereadoras Marta e Gi, justificativa dos vereadores Cássio e Jussara e também da vereadora Alana Feijó. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a 39ª sessão ordinária, referente à primeira sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Teremos, então, na ordem do dia desta sessão, a segunda apresentação dos projetos de leis orçamentárias, projeto de lei do Executivo 44/2025 em sua segunda discussão e votação, projeto do Legislativo 43/2025 em sua segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 45/2025 em sua primeira discussão e votação, do Legislativo 45/2025 em primeira discussão e votação, também do Legislativo 46/2025 em sua primeira discussão e votação, além de requerimentos, indicações e moção. Nas correspondências que chegaram à Câmara Municipal, o ofício que vem do gabinete da Prefeita Municipal, o ofício 692/2025, que encaminha para apreciação o projeto de lei número 46, de 3 de novembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder benefício financeiro aos proprietários ou arrendatários de veículos automotores, pessoas físicas ou jurídicas, que procederem à transferência de registro de veículo automotor para a Circunscrição Regional de Trânsito de São Mateus do Sul e ao recolhimento no município de São Mateus do respectivo imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, para fins de aumento da cota-parte do município e da outras providências. O ofício 692 vem assinado pela Prefeita Municipal. Também o ofício do gabinete, o ofício 698/2025, que é a resposta do requerimento número 124/2025, apresentado pelos vereadores Wagner e Alana, está encaminhado e estará na secretaria para conhecimento dos vereadores. Também chegou o comparativo aí das câmaras municipais, um relatório ainda não oficial do Observatório Social aqui do nosso município, e na sequência eles estão convidados a participar. A gente vai estabelecer ali uma data para vir fazer essa apresentação e participar conosco aqui na sessão da Câmara Municipal. Temos o ofício 01/2025, que é um convite, onde temos a honra de convidar a todos os vereadores dessa Casa de Leis para prestigiar a primeira Copa Américo Ubrich, que será realizada no domingo, dia 9 de novembro de 2025, no estádio Nereu Moacir Guimarães, localizado na Barra do Putinga, em São Mateus do Sul. A programação do evento será a seguinte: 10 horas, abertura do campeonato com a fanfarra A Dona Aranha. 10h30, o jogo de futebol Pontilhão e Magalhães. 12 horas, um delicioso almoço. 14 horas, jogo de futebol Bravos e Palmeiras. E, na sequência, 16 horas, São Gabriel e Fúria. O ofício vem assinado pelo Vilmar Ubrich, organizador da primeira Copa Adriano Ubrich, e Carolina Ferreira, organizadora também da Copa Américo Ubrich. Encaminho os ofícios, as matérias recebidas por essa Casa de Leis para os departamentos competentes.
Passaremos então ao início da ordem do dia. Em conformidade com o regimento interno, realizaremos então a segunda apresentação dos projetos de leis referentes ao Plano Plurianual PPA para o período de 2026 a 2029, das diretrizes orçamentárias LDO 2026 e do Orçamento Anual LOA 2026 para o recebimento de emendas dos vereadores. Apresento, então, o projeto de lei do Executivo, número 36, 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029. Então, esta foi a segunda apresentação da PPA para o período de 2026 a 2029, realizado pela mesa diretora para o recebimento de emendas dos vereadores ao projeto de lei do Executivo 36 de 2025. Vou fazer, então, a leitura para apresentar o projeto de lei referente à LDO 2026. Projeto de lei do Executivo, número 12, 2025, que dispõe sobre ações prioritárias de administração pública municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para elaboração da proposta orçamentária e normas de execução financeira a serem executadas pelo município de São Mateus do Sul para o exercício de 2026 e da outras providências. Esta, então, foi a segunda apresentação da LDO 2026, realizada pela mesa diretora para o recebimento de emenda dos vereadores ao projeto de lei do Executivo número 12, 2025. Passarei, então, a realizar a segunda apresentação do projeto de lei referente à LOA 2026. Projeto de lei do Executivo 37/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus do Sul para o exercício financeiro de 2026. Esta, então, foi a segunda apresentação da LOA 2026, realizada pela mesa diretora para o recebimento de emendas ao projeto de lei do Executivo 37 de 2025 e para o recebimento das emendas parlamentares impositivas 2026 dos vereadores. Além disso, informamos a todos os vereadores que os projetos de lei do Executivo número 12, 36 e 37 de 2025 e seus respectivos anexos podem ser acessados no website oficial da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Passamos, então, ao projeto de lei do Executivo 44/2025, que vem do Poder Executivo. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do consórcio Intergestores Paraná Saúde, aos termos do regime previsto na Lei Federal 11.107/2005 e sua regulamentação, voltada ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Projeto de lei do Executivo 44/2025, ele está em sua segunda discussão, está posto para discussão, está para votação.
Nós estamos com os vereadores pelo sistema, aguardando o voto da professora. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos, então, ao projeto de lei do Legislativo 43/2025, de autoria do Poder Legislativo, de autoria da vereadora Jussara Ferraz, que concede o título de utilidade pública em âmbito municipal à Associação de Moradores de Estiva dos Vidal e Mourão, município de São Mateus do Sul. O projeto de lei ele está em sua segunda discussão e votação. Está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, ao projeto de lei do Executivo 45/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de São Mateus do Sul a abrir um crédito suplementar no exercício de 2025, na importância de R$ 2.059.481,15. O projeto de lei do Executivo ele está em sua primeira discussão e votação. Está aberto para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos agora ao projeto de lei do Legislativo. R$ 45/2025, que vem do Poder Legislativo, de autorias das vereadoras Jussara Agi e professora Marta, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de, no mínimo, um banco da cor vermelha em praças, parques esportivos e outras áreas públicas situadas no município de São Mateus do Sul, como forma de conscientização praticada sobre a violência contra as mulheres. O projeto de lei do Legislativo está em sua primeira discussão e votação. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos ao projeto de lei 46/2025, que dispõe sobre que vem do Poder Legislativo, de autoria dos vereadores Omar Pichetti, Cássio Cotric e Wagner Wolff, que dispõe sobre a aceitação de receitas médicas emitidas por profissionais não vinculados ao SUS para fornecimento de medicamentos para a rede pública da saúde do município de São Mateus do Sul, desde que constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. O projeto de lei do Legislativo está para discussão. Está para votação. Justificativa de voto depois. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, vereador Omar. Boa noite, senhores vereadores, demais presentes na sessão legislativa presencialmente e a população que nos assiste nas redes sociais. Esse projeto ele vem para facilitar tanto a população, principalmente a população samatuense, mas também até o serviço público. A gente sabe a demanda, principalmente de especialidades, em convênio com o governo do Estado, tem grande dificuldade. Só para a população que não passa por essa situação, nós temos filas de quase todas as especialidades em todo o Estado do Paraná. O governo do Estado
está muito além da necessidade, oferece muito menos do que a necessidade da população, e de uma maneira ou outra a gente tem de facilitar a vida da população são-matoense na qual nós representamos. A questão que acontece, muitas mães têm de pagar o médico particular pela especialidade não ter insuficiente no município e no estado, e eles não têm a possibilidade de pegar essa medicação dentro do município, mesmo que o governo federal e o governo do estado e o município compre, possa ser entregue porque tem uma receita particular. Eu vejo, e vejo isso em todo o estado do Paraná, se nós gestores, estado, governo federal e município, não temos a capacidade de oferecer os serviços que estão dentro da Constituição, dentro da obrigatoriedade do Estado cumprir com a sua função. Nós também, pelo menos como município, nós podemos facilitar a vida das pessoas e aceitar. Esse projeto de lei é constitucional, esse projeto de lei já existe em várias cidades do estado do Paraná, em outros governos, em outros estados da Federação Brasileira, e eu acho que é uma maneira de nós conseguir amenizar a dificuldade do nosso paciente, a dificuldade das pessoas. Então, agradeço aos vereadores que subscreveram junto comigo essa indicação, esse projeto. Tenho certeza que esse projeto será sancionado sem preocupação com o Executivo, e nós facilitamos e ajudaremos tanto o município, mas principalmente a população são-matoense, que necessita muitas vezes. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos, então, às indicações. Indicação 376/2025, assinado pela vereadora Jussara Irineu Gi, professora Marta e Cássio Kotrick, que seja solicitada a excelentíssima prefeita municipal, Fernanda Garcia Sardanha, que determine ao setor competente a executar obras de patrulhamento e cascalhamento na estrada geral das seguintes comunidades: Monjolos, Mourão, Estiva dos Vidal e Papuã, nesse município. A indicação 376/2025 está em discussão, está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 377, assinada pelo vereador Irineu Walter Jussara Gi Cássio e professora Marta, que seja solicitada a prefeita municipal ao departamento competente a fazer serviços de patrulhamento e cascalhamento em estradas secundárias próximas às propriedades de Adriano Risque e de seus irmãos, na comunidade de Dois Irmãos, neste município. Indicação 377 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos, então, à indicação 378/2025, que seja solicitada à excelentíssima senhora prefeita municipal, Fernanda Garcia Sardanha, que determine ao setor competente a executar obras de patrulhamento, cascalhamento na estrada geral das seguintes comunidades: Dois Irmãos, Tijuco, Estiva do Muxalac, Fazendinha e Caetá, nesse município. Indicação 378/2025, assinado pelos vereadores Irineu Gi, Marta Cássio e Jussara. Indicação 378 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos à indicação 379/2025, que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a fazer avaliação
de tráfego e colocar placas de trânsito e redutor de velocidade na estrada geral desde a Igreja Católica sentido Areal, na comunidade de Santana, nesse município. Indicação 379, assinada pelos vereadores Irineu, Walter Jussara Agi, Cássio e professora Marta. Indicação 379 está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos à indicação 380, 2025, assinado pelos vereadores Irineu, Walter Jussara Agi, Cássio e professora Marta, que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a elaboração de um projeto de iluminação pública e a sua implantação na estrada geral, na proximidade da Igreja Católica, sentido ao Areal, na comunidade do Santana, nesse município. Indicação 380 está em discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovada a indicação 380/2025. Indicação 381/2025. Assinado pelos vereadores Irineu, Walter Jussara Agi, Cássio e professora Marta, que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a executar serviços de limpeza e desobstrução de bueiro ou, se necessário, a construção de um novo bueiro mais largo na estrada próxima à propriedade de Abel Augustinhac, na localidade de Paiol Grande, neste município. A indicação 381 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 382/2025, de autoria da vereadora Jussara Ferraz, a ser encaminhado ao Poder Executivo com a sugestão de realizar a implantação de redutores da velocidade próximos ao Bar da Ivone, na comunidade da Fazendinha. Ademais, deverá observar as normas técnicas e de sinalização estabelecidas pelo CONTRAN e pelo Código de Trânsito Brasileiro. A indicação 388/2025 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovada a indicação 382/2025. Passamos à indicação 383, que é assinada pelo vereador Omar Pichetti, a ser encaminhada ao Poder Executivo, principalmente à Secretaria Municipal de Educação, com a sugestão de realizar um estudo técnico de viabilidade para a aquisição e implantação de mesas digitais interativas na rede municipal de ensino para a educação de crianças na primeira infância, nos primeiros anos do ensino fundamental e para os alunos com necessidades especiais. A indicação 383/2025 está em discussão, está para a votação. Concluída a votação. Aprovado a indicação 383/2025. A palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu fui apresentado um sistema diferenciado em relação
a modernidade chegando à escola, e fiquei encantado da maneira didática, simples e que interagem com o aluno. Então, nós sabemos da sensibilidade da secretária Cibele, que mostra a sua eficiência, o seu pensamento em relação a melhorias na educação, e eu acho que, com a presença aqui do plenário da professora Bernadette, que é um exemplo de luta, é um presente de dedicação à educação, defensora em todos os níveis em relação ao professor, nada melhor nós trazer uma ferramenta moderna, uma ferramenta que os professores possam mostrar e nos dar mais qualidade de ensino aos nossos alunos. A gente vê, não só em São Mateus, mas vemos no estado do Paraná, vemos no Brasil, alguns desperdícios de dinheiro público em coisas que não agrega tanto ao verdadeiro e necessário aluno nosso, que nós temos de dedicar desde o pequeno, desde lá da infância. Então, tenho certeza que a Secretaria de Educação vai poder fazer um estudo viável, apresentar nós, vereadores, apresentar a Comissão de Educação da Câmara Municipal, e nós podemos, em conjunto, também trazer recursos, tanto do governo do Estado como do governo federal, para a gente ter um diferencial na qualidade de ensino. Então, é por isso essa proposta, essa indicação. Não conversei ainda com a secretária Cibele, mas eu acho que não só esse modelo que foi apresentado para mim, mas nós temos hoje outros modelos, além desse, que deverá ser discutido, colocado para nossas pedagogas, para nossos coordenadores de educação, e, com certeza, no futuro nós podemos dar uma qualidade melhor de ensino. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Passamos, então, à indicação 384, de autoria do vereador Walter Pchivitoski e demais vereadores, ser encaminhada ao Poder Executivo com a sugestão de realizar a cessão de equipamentos agrícolas, calcareadeira e da concha carregadeira, adquiridas com recursos oriundos da emenda parlamentar do deputado federal Toninho Vancher, às seguintes associações de produtores rurais, mediante termo de cessão de uso: Associação de Produtores Rurais da Comunidade de Rio das Pedras, Passo do Meio, Colônia Eufrosina, Fazendinha, Mourão, Paiol Grande, Dois Irmãos e a Cofaeco. E, dentro do processo legal, seja também disponibilizado incluir a Associação de Moradores da Comunidade de Turvo de Baixo e da Água Branca com a cessão dos equipamentos agrícolas. Indicação 384 de 2025 está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado a indicação 384 de 2025. Temos a moção de repúdio 27 de 2025, de autoria dos vereadores Walter Pchivitoski, Cássio Kotrick, Irineu Macuco e vereador Wagner Wolff. Moção de repúdio ao veto integral do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao projeto de lei número 2694/2021, que concedia à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, isenção do pagamento de taxas e contribuições incidentes sobre os pedidos de registro e proteção de experimentos, produtos e tecnologias geradas, um ato que atenta contra o interesse nacional na pesquisa, desenvolvimento e inovação agropecuária. A moção de repúdio está para discussão. Gostaria apenas de registrar a justificativa, que a moção de repúdio ao veto ao projeto de lei número 2694/2021,
que visava isentar a Embrapa do pagamento de taxas e contribuições cobradas por órgãos reguladores em seus processos de registro e proteção de inovações, baseia-se na alegação de que a decisão presidencial atenta contra o interesse nacional na pesquisa, desenvolvimento e inovação agropecuária. O governo federal alegou que o projeto contraria o interesse público ao criar benefício tributário sem medidas compensatórias, estimativa de impacto orçamentário e financeiro ou cláusula de vigência, podendo reduzir receitas e afetar o equilíbrio financeiro das entidades. Outro argumento utilizado foi a incompatibilidade com os dispositivos das leis 15.080 de 2024 e da Lei de Responsabilidade Fiscal Complementar 101 de 2000, que estabelecem regras para a cessão de benefícios tributários. Pelo exposto, a decisão de vetar a isenção de taxas para a Embrapa é um equívoco e um retrocesso para o nosso agronegócio e para a pesquisa brasileira, visto que restringe a capacidade de investimentos em pesquisa, compromete o futuro e a competitividade do agronegócio brasileiro e, consequentemente, do nosso agro aqui em São Mateus do Sul. Desta forma, os vereadores da Câmara Municipal de São Mateus do Sul manifestam veementemente este repúdio ao veto presidencial, com a sugestão do Congresso Nacional derrubar o veto 31/2025 e assim reafirmar seu compromisso inabalável com a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento agropecuário sustentável no Brasil. Gostaria apenas de esclarecer que isso não é uma questão de lado político, apenas é uma questão pontual aí que nosso município vem aí de vamos dizer assim, está nos últimos anos, né, se destacando aí na área agrícola, né, é a nossa base da economia. Eu acredito que essa decisão, né, vem contra todo esse sucesso que a gente está obtendo aí há muitos anos, né, em constante elevação. Então, é apenas fazer aí o meu manifesto contrário ao veto do senhor presidente. Também para fazer uso da palavra, o vereador Omar Pichetti, com a palavra. Como todo mundo me conhece, sabe a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir dentro do legislativo, estou no 6º mandato, sempre tive um lado e um pensamento. Eu vou votar a favor da moção dos senhores vereadores pelo repúdio. E não estou aqui dizendo, e eu concordo com uma parte do veto, em relação à terceira questão que o senhor colocou, em relação ao veto, que eu acho que eles têm razão constitucional em relação a isso. Mas eu aproveito esse repúdio e quero aqui destacar que nós, paranaenses, já tivemos os maiores serviços de autarquias e coisas do Estado do Paraná. Nós já fomos exemplos com a Companhia Copel de Energia Elétrica. Nós já fomos exemplo com a Sanepar. Nós já fomos exemplo com a Emater. Nós já fomos exemplos com a Emater. Nós já fomos exemplos no Estado do Paraná com o DR. E o que nós vemos, todas essas instituições que eu falei agora, que eram do Estado do Paraná, que eram a grande propaganda que o Estado do Paraná tinha. Eu me recordo com o DR, com vários e vários caminhões aqui em São Mateus. Governo Requião primeiro, governo Álvaro Dias, governo Jaime Lerner. E de lá para cá nós tivemos o sucateamento de uma ferramenta muito importante no Estado do Paraná. E nós deixamos passar e não vimos. Nós tivemos a Copel ganhando o prêmio internacional da melhor companhia hidrelétrica estatal. E hoje nós vemos a Copel sendo um dos piores serviços de entrega
de energia aos consumidores. E nós não reduzimos R$1 da energia elétrica. E transformamos numa empresa que não traz o que o município paga. Nós tivemos aqui na Embrapa grandes investimentos dentro da área de pesquisa da própria Petrobras. Me recordo de um orçamento que o ex-deputado Eduardo Ciarra trouxe para o xisto agrícola para São Mateus, que foi um grande diferencial na época, nós tivemos estudos, e esses estudos ajudaram até o aumento dos recursos da pesquisa em São Mateus. Nós tivemos a Emater fazendo um trabalho muito diferente do que faz hoje. Infelizmente, quase em todos esses órgãos que eu falo hoje, nós vemos um cabide de emprego, inclusive em São Mateus, de funcionários comissionados, lotados em algumas instituições do governo do Estado, fazendo não sei o quê. Então, essa nota de repúdio, eu acho que deveria ser tanto ao governo federal como ao governo do Estado. Porque hoje, até por coincidência, eu vi um passeando de carro por aí. Obrigado. Obrigado, vereador. Não discordo também do posicionamento do senhor, né? E é justamente a Embrapa, né, por ser uma empresa de pesquisa do agronegócio, uma empresa pública, é justamente por isso que a gente não quer, né, que chegue também a esse ponto, né? Principalmente para nós, como falei, que a gente vem de uma cidade aí que tem por base a agricultura. Está para votação a moção 27/2025. Votação nominal. Lembrando também que a discussão é em única votação. Vereador Wagner? Favorável. Vereador Pichetti? Vereador Irineu? Favorável. Vereador Walter também favorável. Temos a professora Marta. Professora Marta? Professora Marta, vereadora Gi? Favorável. Acho que não vai conseguir. Professora Marta, favorável. nos ouve? Favorável. Favorável. Obrigado, vereadora. Concluída, então, a votação, aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Iniciamos, então, a tribuna livre no grande expediente. Tem um vereador inscrito para fazer uso da palavra. Chegamos às explicações pessoais. Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner. Vereador, com a palavra. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, eu desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento aqui os colegas vereadores que se fazem presentes na sessão, as colegas vereadoras que estão participando de maneira remota, os servidores aqui da Câmara Municipal, a população que se faz presente, o Observatório Social também sempre presente nas sessões da Câmara e a população que nos acompanha de casa. Na sessão de hoje, senhor presidente, nós tivemos aqui um projeto de lei apresentado pelo vereador Pichetti, que foi subscrito também por mim, pelo vereador Cássio, a convite do vereador Pichetti, que trata da questão de fornecimento de medicamentos aqui na farmácia municipal. Então, a gente sabe que tem um problema que existe, de não se fornecer medicamento para as pessoas quando apresentam as receitas médicas particulares. Então, o projeto de lei vem para corrigir esse problema, que é bastante sentido pela população. E corrige um problema bastante sério, porque nós penalizávamos a população duas vezes. Primeiro, porque, por causa da própria falta de estrutura na rede de média complexidade, a gente não consegue fornecer as consultas com especialistas médicos na velocidade em que a gente deveria. Então, a gente força essas pessoas, né, o sistema público de saúde força essas pessoas a irem até a rede privada. Então, as pessoas gastavam para ir até a rede privada e pegavam as receitas e não conseguiam pegar os medicamentos, precisavam voltar para o SUS para conseguir as receitas, né? O que era, assim, uma ambiguidade, assim, uma contradição muito grande. Porque você força a pessoa a ir para o setor privado, porque o setor público demora muito, e ainda não fornece um medicamento para ela, né? Então, parabenizo aqui o vereador Pichetti pelo projeto de lei.
tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas aqui de São Mateus do Sul. Com relação a essa moção de repúdio que foi originariamente proposta aqui pelo presidente da Câmara, teve meu integral apoio, primeiro porque é uma hipocrisia muito grande, presidente, do governo federal, que gasta, assim, não é nem milhões, gasta bilhões com viagens, gastam bilhões com publicidade institucional, vetar um projeto de lei que tem um impacto bastante insignificante, né, dessas taxas de pesquisa que a Embrapa faz. O pessoal que conhece a Embrapa sabe que foi a Embrapa a grande responsável pelo salto que o Brasil deu na agricultura, né? Se não fosse a Embrapa, as pesquisas da Embrapa, eu tenho certeza que o Brasil não seria essa potência que é hoje no agro. Aliás, a nossa balança comercial só se mantém positiva por causa do agronegócio, né? São as nossas exportações de commodities, de grãos, de carnes, que fazem a balança comercial ficar positiva. Então, é uma grande hipocrisia do governo, né, por causa de 3, 4 milhões de reais ali de taxas que faz vetar um projeto de lei. Por que isso é importante? Por que era importante a aprovação? Porque o orçamento da Embrapa ele foi drasticamente reduzido nos últimos anos. Então, se diminuiu o dinheiro à disposição da Embrapa. E o que eles queriam era a isenção para fazer as pesquisas. Então, quando você vai fazer a pesquisa do novo produto, você tem que pagar uma taxa de registro, né, para você ter exclusividade, para você poder fazer o desenvolvimento desse novo produto, né? Então, imagine se a gente tivesse, né, esses problemas lá no passado. Você corta o orçamento e ainda cobra muito para se fazer as pesquisas. Acho que a pesquisa ela tem que ser incentivada e não assim, estrangulada, como é nesse caso, né? Se o governo federal aumentar o orçamento da Embrapa, tudo bem, aí não há problema, né? Aí eles vão conseguir pagar todas essas taxas de registro. O grande problema é que não é isso que aconteceu nos últimos anos com cortes drásticos da Embrapa. Então, merece sim o repúdio aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Parabenizo Vossa Excelência por ter apresentado aqui, né? E fica o registro aí. São Mateus, eu já falei várias vezes, sistemas federais, para as pessoas, às vezes, parecem insignificantes, mas eles são essenciais para todos nós, né? No mais, eu agradeço mais uma vez. Hoje nós temos poucos temas, aliás, a ausência dos colegas é bastante sentida aqui por todos nós, justamente porque quando está todo mundo presente ou participando da sessão, o debate fica muito mais dinâmico e fica muito mais fácil de se bater os temas aqui da Câmara, né? Mas tenho certeza que na semana que vem estaremos aí com a escalação completa e vamos poder estar debatendo todos os projetos de lei, as indicações, os requerimentos e os temas de assunto que importam a toda a comunidade de São Mateus do Sul. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os funcionários da Câmara, os vereadores aí presentes, a vereadora Gi, que também está online, quem está presente na Câmara, observatório e demais pessoas que estão na Câmara, e também quem está assistindo também pelas redes sociais. Gostaria de justificar a nossa ausência. Estamos em Brasília e, graças a Deus, a ausência física aí na Câmara, mas estamos ligados em tudo que está acontecendo. Teremos notícias, não vou me antecipar aqui, mas ontem já foi um dia muito produtivo e já estamos levando aí muita coisa boa para São Mateus do Sul. Tanto na saúde quanto na educação, temos boas novidades. E, nesse momento, de acordo com o artigo 124 do nosso regimento interno, eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Não sei se não apareceu aqui para mim o momento de eu fazer, mas existe o nosso regimento e é possível fazer de acordo com o artigo 124. Então, gostaria de fazer o seguinte requerimento, requerendo à senhora prefeita informações a respeito do estudo que já foi comentado aqui. Eu estou falando desde 2018 nesse assunto, que é a questão do nosso do nosso trânsito em São Mateus. Convido todos os colegas para que assinem junto esse requerimento. Estão solicitando como está o andamento dos estudos do trânsito em São Mateus e a possibilidade de
colocarmos em prática o nosso estar, que a população nos cobra o tempo inteiro e nós ainda não temos uma posição para a nossa população, principalmente do interior, que vai para o centro da cidade e não encontra estacionamento. Eu sei que mexe com muita gente essa questão do estar, né? A questão dos estacionamentos, mas nós precisamos saber como está o estudo do nosso trânsito em São Mateus. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Devido a vereadora estar em Brasília e devido ao delay que se dá ao sistema, eu coloco, então, o requerimento verbal da professora Marta para discussão. Está para votação. Só vou retomar aqui o link, presidente, para votação. Obrigada. Concluiu? Concluída a votação. Aprovado o requerimento verbal da professora Marta. Antes do anúncio da próxima sessão ordinária, né? Ainda nas explicações pessoais, vereador Irineu Macuco, com a palavra. Boa noite, presidente, vereadores, nossa vereadora, Marta, Gia, Jussaro, Cássio, estão em Brasília, a nossa prefeita, com certeza que estão buscando recurso, né? É importante a visita, a chegada lá até Brasília, para que consigamos melhorar o nosso São Mateus do Sul. Outra coisa da Embrapa, eu acho que a Embrapa nossa, nós tínhamos Embrapa aqui em São Mateus do Sul, né, com investimento aí, nós tínhamos pesquisa, que eu, do lado, aqui no Rio das Pedras, na área da Petrobras, é importantíssimo, né? Eu acho que se hoje a agricultura é o que é, graças à Embrapa. Então, eu acho que o governo federal precisa de muito mais recurso para a pesquisa continuar, né? Nunca pode parar. Outra coisa também, no sábado, eu participei lá no Parque de Exposição, do Samas Kids. Foi muito legal, muito importante, a parceria da Secretaria de Esporte e o Pé do Xisto lá, que organizaram. Foi um evento muito legal, eu gostei muito. Estava lá pai de corrida lá com o pessoal, apoiando os pais, as corridas, as crianças, tudo organizadinho. Eu gostei muito, muito bem organizado. Parabéns, tinha muita gente lá, fiquei um pouco lá só, mas agradeço a todos que estão envolvidos. Também agradecemos o secretário nosso de obra, o Renilson. Esse dia eu tinha pedido para fazer uma troca de lâmpada lá na comunidade Imboque. Era uma quantidade, umas par delas, e conseguiram, esse dia, na semana passada, executaram. Então, parabéns, Renilson e o secretário. Também hoje cheguei atrasado um pouco a reunião com a Sanepar, né, Walter? Eu acho que foi uma reunião muito produtiva, né, que eu peguei no final aí. É importante, né? Acho que é o Marquinhos, né? Então, eu achei muito legal. É o gerente regional. Então, é uma pessoa muito... escuta bastante, explica bastante
e vai uma parceria, depende com a nossa rádio difusora, né? Uma explicação, com o Dinei estão junto. E é muito importante o diálogo, essa conversa direto com a população, né? Que aqui nós conversamos, quando o Dinei falou na rádio, é diferente. O povo escuta e o povo entende o que está acontecendo. Então, fiquei muito contente pela explicação que ele deu aí. Foi muito legal. Então, estamos brigando o nosso Paiol Grande mesmo, a água, pensando na água, mas o projeto está andando, segundo ele. Então, é importante. No mais, desejo uma boa noite para todo mundo. Obrigado, vereador. Vereador Omar, com a palavra. Bem rapidinho, a gente tem de agradecer e nominar as pessoas que procuram o nosso mandato e trazem algum benefício para o nosso município. Essa semana passada, quinta-feira, eu recebi o telefonema da assessoria do deputado Nelson Justus, uma entrega de um recurso de R$100.000 para a instituição da PAI. Aqui quero deixar também agradecimento e a eficiência da PAI, que em menos de 2 dias entregaram toda a documentação ao gabinete do deputado e vai ter a viabilização de R$100.000 para a PAI. Então, só queria aqui deixar o agradecimento ao mandato do deputado Nelson Justo e a eficiência da APAI, em nome do meu amigo particular, presidente da APAI, o Ivan Carmelo, agradecer a eficiência e o bom trabalho que a APAI faz em desenvolvimento das nossas crianças aqui em São Mateus. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, apenas reforçando, né, o vereador Cássio, a vereadora Marta, a vereadora Gi Jussara estão em Brasília nesse momento, né? Então, é justificado a ausência das vereadoras, como também da vereadora Alana, né, que também está de atestado por mais alguns dias de licença maternidade. Não deixar aí de agradecer, né, o Antônio Marcos Vieira, o Marquinhos, né, como é conhecido, o gerente regional da Sanepar, né, esteve presente aqui no dia de hoje, trouxe bastante informações, respondeu pessoalmente os requerimentos e as indagações dos vereadores, né? E tivemos algumas tratativas aí já para o futuro, estaremos atentos, obviamente, a essas ações, né? Mas foi muito produtivo essa vinda do Antônio Marcos, como também do servidor Rafael, que é prata da casa aí, é um rapaz que serve muito a nossa população e que é morador aqui da nossa cidade. Do anúncio da próxima sessão ordinária, que será a 40ª sessão, ser realizada em 11 de novembro de 2025, às 18 horas, teremos a terceira apresentação dos projetos de leis orçamentárias, o projeto de lei do Executivo 45/2025 em segunda discussão e votação, projeto legislativo 45 e 46, ambos em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 46/2025 em primeira discussão e votação, além de requerimentos e indicações. Desejando a todos uma excelente noite e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.